Olá, meus irmãos, um bom dia. Que o Senhor nosso Deus conceda a todos um excelente dia de paz. Que a graça e a misericórdia do Senhor nosso Deus nos envolva completamente. Muito bem, amados diletos irmãos, eu sou o vosso irmão em Cristo, Gregório Louveira, de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, passando nesta manhã sublime de glória para fazermos nosso devocional diário. Ó Deus, é um Deus de misericórdia, amados. E nós estamos falando nesses dias agora acerca de perdão. Hoje pela tarde eu estarei começando a colocar o Sermão do Monte à disponibilidade dos irmãos também. Então vamos hoje ver o que o Senhor tem acerca de perdão para nós. Livro de Salmo, capítulo 4, versículo 4 diz assim: Irai-vos e não pequeis, consultai no travesseiro o coração e sossegai. Muito bem, amados diletos irmãos, existe um momento que passamos por momentos de ira, inclusive. Mas como pode o perdão ocupar o lugar da ira? O perdão, amados, ele só é possível mediante a presença do Espírito de Deus. Eu chamo o Espírito Santo de o Espírito do Perdão. E o Espírito do Perdão não está de acordo com o homem ou com a mente natural do homem. E por isso mesmo não é fácil perdoar. Não é fácil liberar perdão, amados, enquanto estamos vivendo na nossa vida natural. O ser humano é fruto do meio em que convive, do meio onde vive, ou seja, das tradições herdado da sua família, da sociedade materialista reinante neste presente século. E isso cria no homem um sentimento de autodefesa, um sentimento de atacar, inclusive, as pessoas para tentar se defender. Então ele tem um sentimento de autodefesa, como se fosse um ser animalesco, amados. No período de Moisés, a lei que funcionava era a lei do tabelião, dente por dente e olho por olho. Se alguém te feriu, você tinha liberdade para ferir também. Se alguém te caluniou, você tinha liberdade também para levantar algo contra a vida desta pessoa. Mas hoje não, amados. Essa lei do tabelião foi abolida por Cristo. Assim fica muito difícil o sentimento de perdão quando as pessoas querem ferir outras pessoas. Enquanto ele estiver vivendo dente por dente, olho por olho, fica muito difícil o sentimento de perdão sem primeiro manifestar-se ou libertar-se do sentimento de ódio e da vingança.
para que venhamos nos libertar disso, precisamos conhecer a Deus. O ser humano, por natureza, ele tem dentro de si uma partícula de Deus. O sopro divino é a partícula de Deus dentro de nós. O ser humano, ele é formado de espírito, alma e corpo. O corpo, ele entra em contato com o mundo físico. Com a alma, ele entra em contato com o mundo intelectual. Mas com o espírito, ele entra em contato com o mundo espiritual. Ora, conhecendo Deus, a natureza humana, até permite que o cristão venha, muitas vezes, a se irar, devido às circunstâncias, sem que essa ira seja imputado a ele como pecado. O rei Davi, ele pronunciou esta palavra no Salmo 4, versículo 4, quando ele diz: irai-vos e não pequeis, consultai no travesseiro o vosso coração e sossegai. O que isso significa? Significa mesmo você estando irado, aquela vontade de pular no pescoço de outra pessoa, esmagá-lo com sua própria mão. Primeiro, analise seu coração. E depois de você analisar seu coração, sossegue a sua alma. O apóstolo Paulo explicou: irai-vos e não pecais. Não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem dê lugar ao diabo. O que significa? Significa que se no decorrer do dia alguém te ofendeu, você até se irou, mas não permita que o sol venha se recolher antes de liberar o perdão. É isso que está em Efésios 4, versos 26 e 27. Então, amados, diletos irmãos, observamos que a ira, se ele não for levado à última consequência, você pode até sentir a ira, mas se você não levar essa ira até a última consequência, ela não se torna ainda pecado, desde que seja essa ira momentânea. Não houve jeito de você... Alguém te ofendeu de tal maneira que você ficou irado. Mas você, ao analisar direito as coisas, você liberou perdão. Todos os seres humanos estão sujeitos a sentimento negativo. O cristão, por mais espiritual que seja, são passíveis desta reação natural. Ele é fruto das emoções do próprio ser humano. Mas veja bem, a ira não pode ultrapassar uma noite e continuar no outro dia. Pois como Davi disse, consultai no travesseiro. Ou seja, meditai. Considerai, livrai-vos daquele sentimento de ira antes de você dormir. E então, sossegai. Se você tem sentimento de ira armazenado no seu coração, eu acredito que você terá insônia. Não conseguirá dormir, então consulte seu coração antes. O apóstolo Paulo conclui: não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem dê lugar ao diabo. Significando que o sol não deve se pôr sem que a ira seja retirada do seu coração.
Imagine que você vai dormir com o coração cheio de ira e de repente uma morte súbita vem e te recolhe mesmo você estando dormindo. E aí, amado? Como fica seu espírito? Como fica sua alma? Como fica sua condição de servo de Deus? Para onde vai o seu espírito? O que irá acontecer com sua alma se você não liberou o perdão? Então o apóstolo Paulo, ele chama a nossa atenção, exaltando que, permanecendo a ira, é como se abrisse um espaço no coração para o diabo habitar dentro do nosso coração. Como agir, então, mediante a ofensa de alguém, se não se pode controlar as emoções de ira? Espere, pois, aquele momentos de tensões nervosas passarem. E então reflita, analise as circunstâncias que produziram esse sentimento negativo dentro do seu coração. Procure levar em consideração o porquê da atitude do teu irmão ter te ofendido, colocando-se no lugar dele. E certamente o Espírito de perdão, o Espírito Santo fará a sua parte para a retirada daquela ira do seu coração. Tudo isso é muito difícil de se colocar em prática quando a pessoa não está realmente interessado em viver um cristianismo, basear a sua vida pelos padrões bíblicos. Mas quando a pessoa deseja sinceramente andar nas pegadas do Senhor Jesus, então nada e nem ninguém poderá impedir você de ser capaz de liberar perdão, ainda que a pessoa lhe ofendeu de tal maneira que magoou profundamente. Mas o apóstolo Paulo diz: não se ponha o sol sobre a vossa ira, não dê lugar para o diabo. Vocês são filhos de luz, vocês são formados de luz. A Bíblia diz que nós somos a luz deste mundo. Vocês têm o poder de curar, de trazer cura para outras pessoas. As tuas palavras têm o poder de produzir cura, meu irmão, minha irmã. Porque o próprio Senhor Jesus disse: vós sois o sal desta terra. O sal é um elemento conservador. E como sal nós podemos conservar este mundo cheio de vida, um mundo sadio, onde os nossos descendentes, os nossos netos, aqueles que virão depois de nós, poderão receber uma herança boa dessa terra curada pelo Senhor Jesus. Oremos, amados. Senhor meu Deus, Pai amado, em o nome do Teu amado Filho, Senhor Jesus, eu oro, Senhor, nesta manhã sublime de glória, agradecido, Senhor, por estas palavras que o Senhor colocou em meu coração, palavras oriundas, não do conhecimento humano, mas fruto do Teu Espírito, pois eu sou incapaz, através da minha natureza humana, de exercitar a misericórdia, o perdão. Eu sou incapaz, Senhor, por minha natureza humana, de agir com bondade com outras pessoas. Mas quando o Teu Espírito Santo atua em minha alma, em o meu coração, o Teu Espírito Santo me leva
a agir com sentimento nobre, capaz de perdoar, de esquecer a ofensa e de ser capaz de acolher, inclusive a pessoa que me ofendeu. Ó meu Deus, Pai amado, eu oro pelos teus servos que nesta manhã estão passando por um momento difícil em sua vida. A minha filha Simone está hospitalizada, Pai. Está ali no Eucadre. Ó Deus, tenha misericórdia da minha filha Simone. Guarda ela, Senhor, no teu átrio santo. Seja, Senhor, com os médicos que estão cuidando dela, para que tudo transcorra bem, Pai. Para que minha filha volte para o seu lar, curada, Pai, de todo mal. Eu oro, meu Deus, por todas as pessoas que estarão abrindo este áudio de oração. Guarda teus servos no teu átrio. Seja o escudo e a fortaleza. A tua palavra diz que o anjo do Senhor acampa em volta daqueles que o temem e o livra de todo mal. Então adentre, Senhor, no lar de cada irmão, de cada irmã. Coloca, Senhor, teus anjos acampados em volta de cada um, para que cada um receba a sua graça e a sua misericórdia. Que seja alvo, Senhor, deste amor benevolente, deste amor glorioso do teu Espírito Santo. Que teu Espírito Santo nos leve a refletir e agir como o Senhor Jesus espera que venhamos agir. Que nossa vida seja alicerçada mediante a tua palavra. Que possamos, ó Deus, seguir a orientação divina da tua palavra. Pois o próprio salmista disse: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, é luz para os meus caminhos. A tua palavra é o verbo que se fez carne, é o verbo que se tornou carne e veio e habitou neste mundo trazendo cura e libertação, salvação, transformação. A tua palavra, ele tem o poder, Senhor, de penetrar dentro de nosso ser como uma espada de dois gumes. E a tua palavra é apta para discernir os nossos pensamentos e os desígnios dos nossos corações. A tua palavra, inclusive, tem o poder de dividir o espírito da alma, juntas e medulas. E a tua palavra não há nada que possa se esconder da tua palavra, pois a tua palavra é a luz. A tua palavra é a verdade infinita. A tua palavra é o próprio oráculo do Senhor. Então eu te agradeço, Pai, em o nome do Senhor Jesus, por tudo, Pai. Pela família, pela esposa, pelos filhos, pelas minhas filhas, Pai, pelas minhas netas, pelos meus genros. Eu te agradeço, Senhor, pelo meu trabalho, pelo meu emprego. Preste, Senhor, findará o ano de 2019. Pedimos, Senhor, um ano de 2020 repleto da tua grandeza. Abençoa, Senhor, este imenso Brasil, do norte ao sul, do leste ao oeste. Que a tua benignidade, o teu amor e a tua misericórdia cerque esse país amado. Abençoa, Senhor, o presidente desta nação, o vice-presidente. Abençoa, Senhor, os ministros, todos os desembargadores, os juízes. Abençoa, Senhor, os senadores. Abençoa, Pai, os deputados federais, estaduais, os governadores estaduais, os governadores municipais, os vereadores, Pai. E abençoa, Senhor, todos os profissionais de todas as áreas, Pai. A todos aqueles que contribuem para a grandeza desta nação, desta pátria amada. É isso que eu te peço, Pai. E te louvo e te glorifico, dizendo: Pai nosso que está nos céus, santificado seja teu nome.
Venha teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixe cair em tentações, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, é o poder e a glória para todos sempre. Amém e amém. Que Deus vos abençoe, amados. Fique na paz do Senhor Jesus. Amém e amém.